Olá todo mundo, eu sou o Sérgio e eu vou estar lendo para vocês hoje o primeiro capítulo do livro Alice no País das Maravilhas. Vamos à leitura. Capítulo 1. Pela Toca do Coelho. Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado da irmã na ribanceira e de não ter nada o que fazer. Espiara uma ou duas vezes o livro que estava lendo, mas não tinha figuras nem diálogos. E de que serve um livro, pensou Alice, sem figuras nem diálogos? Assim refletia com seus botões, tanto quanto podia, porque o calor a fazia se sentir sonolenta e burra. Se o prazer de fazer uma guirlanda de margaridas valeria o esforço de se levantar e colher as flores. Quando de repente um coelho branco de olhos cor-de-rosa passou correndo por ela. Não havia nada de tão extraordinário nisso. Nem Alice achou assim tão esquisito ouvir o coelho dizer consigo mesmo: Ai, 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 vou chegar atrasado demais. Quando pensou sobre isso mais tarde, ocorreu-lhe que deveria ter ficado espantada. Mas na hora tudo pareceu muito natural. Mas quando viu o coelho tirar um relógio do bolso do colete e olhar as horas e depois sair em disparada, Alice se levantou num pulo porque constatou subitamente que nunca tinha visto antes um coelho com bolso de colete, nem com relógio para tirar de lá. E, ardendo de curiosidade, correu para a campina atrás dele. Ainda há tempo de vê-lo se meter a toda pressa numa grande toca de coelho debaixo da cerca. No instante seguinte, lá estava Alice se enfiando na toca atrás dele, sem nem pensar de que jeito conseguiria sair depois. Por um trecho, a toca do coelho seguia na horizontal, como um túnel. Depois se afundava de repente, tão de repente que Alice não teve um segundo para pensar em parar antes de se ver despencando num poço muito fundo. Ou o poço era muito fundo, ou ela caía muito devagar, porque enquanto caía, teve tempo de sobra para olhar à sua volta e imaginar o que iria acontecer em seguida. Primeiro, tentou olhar para baixo e ter uma ideia do que a esperava, mas estava escuro demais para se ver alguma coisa. Depois olhou para as paredes do poço e reparou que estavam forradas de guarda-louças e estantes de livros. Aqui e ali viu mapas e figuras penduradas em pregos. Ao passar, tirou um pote de uma das prateleiras. O rótulo dizia geleia de laranja, mas para o seu grande desapontamento estava vazio. Como não queria soltar o pote por medo de matar alguém, deu um jeito de metê-lo num dos guarda-louças porque passou na queda. Bem, pensou Alice, depois de uma queda desta, não vou me importar nada de levar um trambolhão na escada. Como vão me achar corajosa lá em casa? Ora, eu não diria nadinha, mesmo que caísse do topo da casa, o que muito provavelmente era verdade. Caindo, caindo, caindo. A queda não terminaria nunca? Quantos quilômetros será que já caí até agora? Disse em voz alta. Devo estar chegando perto do centro da Terra. Deixe-me ver. Isso daria uns 6.500 quilômetros de profundidade, acho. Pois, como você vê, Alice aprendera várias coisas desse tipo na escola. E embora essa não fosse uma oportunidade muito boa de exibir seu conhecimento, já que não havia ninguém para escutá-la, era sempre bom repassar. Sim, a distância certa é mais ou menos essa. Mas, além disso, para que latitude ou longitude será que estou indo? Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude, nem do que fosse longitude, mas lhe pareciam palavras imponentes para se dizer. Logo recomeçou. Gostaria de saber se vou cair direto através da Terra. Como vai ser engraçado sair no meio daquela gente que anda de cabeça para baixo. Os antipatias, acho. Desta vez estava muito satisfeita por não haver ninguém escutando, pois aquela não parecia mesmo ser a palavra certa. Mas vou ter de perguntar a eles o nome do país. Por favor, senhora, aqui é Nova Zelândia ou Austrália? E tentou fazer uma mesura enquanto falava. Imagine fazer mesura quando se está despencando no ar. Você acha que conseguiria? E que menininha ignorante ela vai achar que sou? Não, não, não. Convém perguntar nada. Talvez eu veja o nome escrito em algum lugar. Caindo, caindo, caindo. Como não havia mais nada a fazer, Alice logo começou a falar de novo. Tenho a impressão de que Diná vai sentir muito falta de mim esta noite. Diná era a gata. Espero que se lembrem de seus pires de leite na hora do chá. Diná, minha querida, queria que você estivesse aqui embaixo comigo. Pena que não haja nenhum camundongo no ar, mas você poderia apanhar um morcego. É muito parecido com um camundongo. Mas será que gatos comem morcegos?
E aqui Alice começou a ficar com muito sono, e continuou a dizer para si mesma como num sonho: gatos comem morcegos? Gatos comem morcegos? E às vezes, morcegos comem gatos? Pois, como não sabia responder a nenhuma das perguntas, o jeito como as fazia não tinha muita importância. Sentiu que estava cochilando e tinha começado a sonhar que estava andando de mãos dadas com Dinah, dizendo a ela muito séria: Vamos, Dinah, conte-me a verdade. Algum dia você já comeu um morcego? Quando subitamente, bum, bum, caiu sobre um monte de gravetos e folhas secas. A queda terminara. Alice não ficou nem um pouco machucada, e num piscar de olhos estava de pé. Olhou para cima, mas lá estava tudo escuro. Diante dela havia um outro corredor comprido e o coelho branco ainda estava à vista, andando ligeiro por ele. Não havia um segundo a perder. Lá se foi Alice como um raio, tendo tempo apenas de ouvi-lo dizer ao dobrar uma esquina: Por minhas orelhas e bigodes, como está ficando tarde. Ela estava bem rente a ele, mas quando dobrou a esquina não havia mais sinal do coelho branco. Viu-se num salão comprido e baixo, iluminado por uma fileira de lâmpadas penduradas do teto. Havia portas ao redor do salão inteiro, mas estavam todas trancadas. Depois de percorrer todo um lado e voltar pelo outro, experimentando cada porta, caminhou desolada até o meio, pensando como haveria de sair dali. De repente, topou com uma mesinha de 3 pernas, feita de vidro maciço. Sobre ela não havia nada, a não ser uma minúscula chave de ouro. E a primeira ideia de Alice foi que devia pertencer a uma das portas do salão. Mas que pena! Ou as fechaduras eram grandes demais, ou a chave era pequena demais. De qualquer maneira, não abria nenhuma delas. No entanto, na segunda rodada deu com uma cortina baixa que não havia notado antes. Atrás dela havia uma portinha de uns 40 centímetros de altura. Experimentou a chavezinha de ouro, que, para sua grande alegria, serviu. Abriu a porta e descobriu que dava para uma pequena passagem, não muito maior que um buraco de rato. Ajoelhou-se e avistou do outro lado do buraco o jardim mais encantador que já se viu. Como desejava sair daquele salão escuro e passear entre aqueles canteiros de flores radiantes e aquelas fontes de água fresca. Mas não era capaz nem de enfiar a cabeça pelo vão da porta. E mesmo que conseguisse enfiar a cabeça, pensou a pobre Alice, isso de pouco adiantaria sem meus ombros. Ah, como gostaria de poder me fechar como um telescópio. Acho que conseguiria se soubesse pelo menos começar. Pois vejam bem, havia acontecido tanta coisa esquisita ultimamente que Alice tinha começado a pensar que raríssimas coisas eram realmente impossíveis. Como ficar esperando junto da portinha parecia não adiantar muito, voltou até a mesa com uma ponta de esperança de conseguir achar outra chave sobre ela, ou pelo menos um manual com regras para encolher pessoas como telescópios. Dessa vez, achou lá uma garrafinha, que com certeza não estava aqui antes, pensou Alice, em cujo gargalo estava enrolado um rótulo de papel com as palavras Beba-me, graciosamente impressas em letras graúdas. Era muito fácil dizer beba-me, mas a ajuizada pequena Alice não iria fazer isso assim às pressas. Não, primeiro vou olhar, disse, e ver se está escrito veneno ou não, pois lera muitas historinhas divertidas sobre crianças que tinham ficado queimadas e sido comidas por animais selvagens e outras coisas desagradáveis. Tudo porque não se lembravam das regrinhas simples que seus amigos lhes haviam ensinado. Que um atiçador em brasa acaba queimando sua mão se você insistir em segurá-lo por muito tempo. Quando você corta o dedo muito fundo com uma faca, geralmente sai sangue. E ela nunca esquecera que, se você bebe muito de uma garrafa em que está escrito veneno, é quase certo que vai se sentir mal mais cedo ou mais tarde. Como, porém, nessa garrafa não estava escrito veneno, Alice se arriscou a provar. E achando o gosto muito bom, na verdade, era uma espécie de sabor misto de torta de cereja, creme, abacaxi, peru assado, puxa-puxa e torrada quente com manteiga. Deu cabo dela num instante. Que sensação estranha, disse Alice. Devo estar encolhendo como um telescópio. E estava mesmo. Agora só tinha 25 centímetros de altura, e seu rosto se iluminou à ideia de que chegara ao tamanho certo para passar pela portinha e chegar àquele jardim encantador. Primeiro, no entanto, esperou alguns minutos para ver se ia encolher ainda mais. A ideia a deixou um pouco nervosa. Pois isso poderia acabar.
disse Alice consigo mesma, me fazendo sumir completamente como uma vela. Nesse caso, como seria? E tentou imaginar como é a chama de uma vela depois que a vela se apaga, pois não se conseguia lembrar de jamais ter visto tal coisa. Um pouco depois, descobrindo que nada mais acontecera, decidiu ir imediatamente para o jardim. Mas ai da pobre Alice! Quando chegou à porta, viu que tinha esquecido a chavezinha de ouro e, quando voltou à mesa para pegá-la, constatou que não conseguia alcançá-la. Podia vê-la muito bem através do vidro, e fez o que pôde para tentar subir por uma das pernas da mesa, mas era escorregadia demais. Tendo-se cansado de tentar, a pobre criaturinha sentou no chão e chorou. Vamos, não adianta nada chorar assim, disse Alice para si mesma, num tom um tanto áspero. Eu aconselho a parar já. Em geral, dava conselhos muito bons para si mesma, embora raramente os seguisse, repreendendo-se de vez em quando tão severamente que ficava com lágrimas nos olhos. Certa vez, teve a ideia de esbofetear as próprias orelhas por ter trapaceado num jogo de croquet, que estava jogando contra si mesma, pois essa curiosa criança gostava muito de fingir ser duas pessoas. Mas agora, pensou a pobre Alice, não adianta nada fingir ser duas pessoas. Ora, mal sobra alguma coisa de mim para fazer uma pessoa apresentável. Pouco depois deu com os olhos numa caixinha de vidro debaixo da mesa. Abriu-a e encontrou dentro um bolo muito pequeno com as palavras Coma-me, lindamente escritas, com passas sobre ele. Bem, vou comê-lo, disse Alice. Se me fizer crescer, posso alcançar a chave. Se me fizer diminuir, posso me esgueirar por baixo da porta. Assim, de uma maneira ou de outra, vou conseguir chegar ao jardim. Para mim, tanto faz. Comeu um pedacinho e disse para si mesma, aflita: Para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? Com a mão sobre a cabeça para sentir em que direção estava indo, ficando muito surpresa ao verificar que continuava do mesmo tamanho. Não há dúvida de que isso geralmente acontece quando se come um bolo. Mas Alice tinha se acostumado tanto a esperar só coisas esquisitas acontecerem, que lhe parecia muito sem graça e maçante que a vida seguisse de maneira habitual. Assim, pôs mãos à obra e, num segundo, deu cabo do bolo. Eu gosto muito desse capítulo porque o Alice no País das Maravilhas é um livro que, desde a minha infância, ele está presente na minha vida. E segundo, porque esse capítulo em especial, eu acho muito legal ver a curiosidade da Alice, que, por ela ser uma criança, né, uma curiosidade bem típica, e que leva ela a fazer todas as aventuras que vão seguir esse capítulo. Alice é uma personagem, eu acho, muito, eu posso dizer, intrigante, porque a história dela vai te levando a conhecer um pouco, como eu posso dizer, não só sobre ela, mas você vai vendo coisas sobre você mesmo nela, da sua infância, algumas coisas, e você consegue tirar muita coisa do próprio livro para você. E eu acho isso sensacional do livro. Se você gostou dessa leitura, por favor, deixa um like, comenta alguma coisa, segue o canal e, se possível, compartilhe com seus amigos e outras pessoas que você sabe que podem gostar do conteúdo. Obrigado.